Fala galera, bom dia. Estamos nós aí para mais um dia de aula, certo? Terceiro ano, aula de sociologia. Nós vamos dar seguimento ao nosso curso e a aula de hoje ela se chama Formas de Pensamento. Confesso que essa é uma aula nova que a apostila do Sistema Etapa está trazendo para a gente, né? E interessante que essa aula ela vai fazer uma reflexão, né, com outras áreas do conhecimento de humanas, né? Em destaque aí a linguística e também de certa forma a filosofia, ok? Então nós vamos trazer bastante importância nessa aula, não ao pensamento em si, né? Que isso é uma coisa, acho que muito da filosofia. Mas nós vamos dar um destaque para a linguagem. A linguagem e óbvio, né? A linguagem, a importância da linguagem para a sociedade, para a sociologia. Então, não tem como não dialogar com a linguística, que é um ramo das letras, tá certo? Então, aqueles que têm aí uma intenção de cursar letras, né, comunicação social, essas coisas do tipo, né, bastante atenção para essa aula aqui, que é uma aula especial. Vamos lá, então. Feita essa introdução, simbora. Muito bem, a importância da linguagem, né? Então, em aulas passadas, nós trabalhamos com um tema que é fundamental em sociologia, que é a socialização, certo? A socialização é a base da formação do indivíduo, ok? E nós vimos que para que aconteça, né, de forma plena essa socialização, é necessário a interação, é necessária, né, a interação do indivíduo com outros indivíduos, né, com o seu grupo social. Então vimos, né, socialização primeira com a família, depois a socialização secundária com a escola. Então é a partir desse contato que nós, né, vamos assimilando as normas, as condutas, os valores, ok? E nesse processo de transmissão dos valores, dos conteúdos, das normas, a linguagem é algo essencial, certo? Então nós temos inúmeras formas de linguagem, desde a que estou aqui fazendo com vocês, né? A partir da voz até sinais, né? Vamos pensar, hoje nós temos, né, um destaque maior para as libras, sinais, né? Então também representa uma forma de linguagem, de transmissão de conteúdo. Então, isso eu imagino que vocês, né, devam ver também com a professora de português, né? A linguagem ela é um organismo vivo. Então, a linguagem ela não é estática, ela é dinâmica. A linguagem ela vai fazendo diálogos com os seus contextos, né? Com os seus respectivos, com a história a partir das coisas que acontecem. Então, a linguagem ela se cria, ela se forma, ela se desenvolve a partir da relação, né, com outras coisas, com outros atores, né, ao longo do tempo, ok? Então, a linguagem vai ter lá as suas inúmeras funções: transmitir pensamento, comunicar, operar trocas, né? Então, esses são objetivos, né, bastante básicos, né, da transmissão dos valores, do pensamento, da comunicação. Isso é vital para uma sociedade. Então, vemos que, né, as linguagens são desenvolvidas a partir das suas comunidades, de
seus grupos étnicos. E a linguagem, como nós comentamos em geografia, ela pode trazer barreiras, ok? Então a linguagem se desenvolve dentro de grupos, de comunidades. E me lembro aqui da nossa aula, né, falando sobre separatismo étnico, e aí a gente aborda sempre, no caso espanhol, a Catalunha, o País Basco, né? São nações que vão ter uma cultura singular, que vão ter uma língua bastante reforçada, né, dentro da identidade desses povos, né? Então, isso tudo é importante de chamar atenção, né, para o nosso estudo. Então, temos casos como o da Espanha, que representam, né, distintas línguas dentro do mesmo país, e como no nosso país nós temos um grande país com muitas variações linguísticas do português, né? Então, cada caso, um caso. Dentro da apostila, né, então, também destaco uma coisa importante. A apostila ela vai trazer um diálogo bem maduro, né, a respeito da linguagem, a respeito das formas de pensamento. E a apostila está trazendo contribuições de vários autores, né? Alguns da sociologia, alguns da linguística, né? Como aqui o conceito de linguagem que Júlia Kristeva vai trazer para a gente, né? Diz ela aí, em primeiro lugar, e vista do exterior, a linguagem reveste de um caráter material diversificado, cujos aspectos e relações temos de conhecer. A linguagem é uma cadeia de sons articulados, mas também uma rede de marcas escritas, uma escrita, ou um jogo de gestos, uma gestualidade. Ao mesmo tempo, esta materialidade enunciada, escrita ou gesticulada produz e exprime, isto é, comunica aquilo que chamamos de pensamento. Quer dizer que a linguagem é, simultaneamente, o único modo de ser do pensamento, a sua realidade e a sua realização, né? Então é interessante que a linguagem ela se reveste então não só da fala, né? Mas ela se reveste do código, de gestos, né? De uma escrita. Então, interessante. E isso no todo, vai contribuir para a transmissão do pensamento, que é o assunto, né? Título da nossa aula de hoje. Existe um francês chamado Ferdinand de Saussure, e ele vai trazer, ele é muito estudado, né, na linguística, né, ele é um dos chamados pais do estruturalismo. Então, Saussure vai chamar atenção, né, no caso da linguagem, e vai abordar um assunto especial que são os signos, né? Então, os signos são essenciais na linguagem, né, entre falantes e ouvintes. E o signo, né, o conceito, ele vai envolver uma imagem, né, a escrita, por exemplo, dos signos, né, ou os objetos em forma de imagem, e uma acústica que revela o seu som, tá certo? Então, cita Saussure, né, que a língua é uma herança histórica que vai carregar os signos, né? Então vemos aqui o conceito de signo por Saussure. Propomos-nos a conservar o termo signo para designar o total e a substituir conceito e imagem acústica, respectivamente, por significado e significante. Estes dois termos têm a vantagem de assinalar a oposição que os separa, quer entre si, quer do total que fazem parte, né? Então, eu trago para vocês como exemplo isso, né? O significante, mesa. E aí, na sua cabeça,
né, já vai vir o significado. É igual se eu trago uma cruz, né, uma imagem de uma cruz, na sua cabeça vai representar Cristo, certo? Ou cristianismo. Então, seria a linguagem dos signos, ok? Outro grande nome aqui, né, das letras da linguística é Bakhtin. Então, Bakhtin vai chamar atenção para a língua e a comunicação verbal. Dirá Bakhtin que os signos aparecem em um terreno interindividual, entre indivíduos, e que a consciência ela é um reflexo do meio ideológico e social. Quando nós falamos consciência, eu me lembro de Durkheim, né? Quando Durkheim faz as comparações entre as solidariedades, né? A tradicional e a mais moderna, entre a solidariedade mecânica e orgânica, e dirá, né, Durkheim, não sei se vocês se lembram, que na solidariedade mecânica, o coletivo, né, a consciência coletiva, ela está presente no individual. Então, esse meio, esse contexto, né, que envolve o meio ideológico, o meio social, ele está presente dentro da consciência do indivíduo, certo? Então, essa consciência, com esse contexto, com essa ideologia, com esses valores, né, o convívio do indivíduo com a sociedade, com o seu meio, vai criar as condições nele para o seu desenvolvimento da linguagem. Tentando trazer para a nossa realidade, a gente nasce, a gente é iniciado pela nossa família, certo? A falar coisas, né? A reproduzir certos conceitos, certos valores, certas falas. Então, e nós vamos reproduzir, né, essa linguagem. Um parêntese, tem um primo meu que a gente sempre faz meio que piada junto. E a minha esposa diz que sempre quando nós ficamos juntos, né, a gente muda a fala para meio que reproduzir uma fala italianizada dos nossos antigos, né, tios, pais, né, avós, no caso. Então, conforme nós temos alguns contatos, remete a outras coisas, a outros universos de valores. Então, sendo assim, a gente meio que reproduz. Então, depende, é tudo muito relacional. Depende muito de quem, da onde você nasce, da onde você se forma, certo? Então, isso vai desenvolver a linguagem na pessoa. Por isso que às vezes a gente é meio preconceituoso e ao escutar algumas gírias de algumas comunidades, ou aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, a gente meio que desdenha, mas aquela linguagem, ela é típica daquele universo, certo? Então ela representa um cosmos, como se diz na antropologia. O que é o cosmos nesse sentido? É o universo de valores daquele lugar. Se eles verem eu e meu primo conversando, eles também vão achar estranho, talvez vão achar, né, uma postura pedante da gente, tentar falar meio que num italianizado, com algum sotaque, alguma coisa do tipo, né? Em vez de falar te, falar ti, né? Ti, né? Então vai muito, né, desse universo que a gente é socializado, que a gente se forma, ok? Então, o Bakhtin vai chamar atenção para um ponto importante, né? A relação entre as ideias e linguagem é o resultado das relações sociais e não se deve buscar na psicologia os fundamentos da linguagem. Então, a linguagem, assim, em resumo, ela é um reflexo das relações sociais, ok? Do que se passa nas relações sociais.
Então, qual seria a importância da linguagem para as ciências sociais, né? Ao se investigar a relação entre o domínio da linguagem e a sua utilização no cotidiano, na ciência, nas artes, na política, né? Então, nós temos de entender aqui na nossa aula, na nossa matéria, qual a importância da linguagem para a sociedade, né? E aí, quando nós fazemos uma questão dessa, um horizonte gigantesco vai, né, se abrir. Então, é muito interessante todos os desdobramentos dessa questão, do que vai surgir a partir dessa questão, tá certo? Então, ultimamente a gente tem, né, trabalhado, eu imagino que também a professora de letras, de redação trabalha isso, porque antigamente muito se defendia, né, um uso como que obrigatório da norma culta, da norma formal, né? E meio que se desprezava o coloquial, sobretudo quando o coloquial trazia muitos erros de português. Então hoje tem-se uma nova leitura disso, né? Tem-se uma nova leitura e tem-se a relativização a partir do lugar. Então as variações, elas vão representar, né, para muitos aqui, ou da linguística, ou para a antropologia, que essas variações, mesmo carregando certos erros, né, erros gramaticais, vai representar uma riqueza do lugar, vai representar diferenças culturais do lugar, né? Então isso por conta do quê? Muito por conta de uma posição social, muito por conta de uma escolaridade, de uma localização, né, de um isolamento, de uma herança étnica, como eu citei a vocês no caso da nossa família, né? Interessante que na família da minha mãe, os mais velhos falavam num italiano rudimentar. E porque eles, lógico, eles não tiveram aula de italiano, eles aprenderam o italiano rudimentar que o meu nono tinha. E os mais novos não, os mais novos já falavam num português mesmo, né? Também um pouco rudimentar, porque a maioria não foi além da quarta série. Então você imagina que seria, né, a casa do meu nono, do pai da minha mãe, né? Muitos falando no italiano rudimentar, outros falando num misto, num híbrido das duas línguas, e outros falando mais em português. Então isso representa, de certa forma, uma grande riqueza cultural, né? Um encontro de duas culturas dentro do espaço rural que era o universo deles. Por outro lado, vamos dar um enfoque agora, né, na questão da língua, da linguagem e a relação com o poder e a dominação. Porque muito se fala hoje em dia, muito se usa o termo narrativa, né? São guerras de narrativas. Então, nós temos uma narrativa que defende isso, uma narrativa que defende aquilo. Então, uma narrativa sempre vai ser essencial para você defender um pensamento, certo? Então, sendo bem sintético, a língua ela pode representar uma forma de dominação, certo? Uma narrativa ela vai trazer um conteúdo que vai legitimar talvez um status, uma ordem, um estatuto social, né? Ou uma utopia, objetivos políticos, certo? E como a gente sempre fala, a língua, né, ela vai trazer conteúdos, a linguagem que vai defender, né, que vai legitimar uma autoridade no poder. Então, se você, a apostila cita, né, o nazismo e o fascismo. Então, o nazismo e o fascismo, os seus líderes, eles se valiam de uma retórica, né? Tinha toda uma ideologia que defendia certas coisas, certo? E que defendia uma purificação da nação, da raça, né?
existia toda uma teleologia, um sentido para uma coisa. Então, essa retórica cheia de carisma, cheia de emoção, né, entrava fundo nas pessoas, e as pessoas, né, meio que consentiam com tudo aquilo que estava falado, numa espécie de reação mecânica, tá certo? Então vejam a riqueza, né, desse tema que nós estamos trabalhando. A apostila vai citar Roland Barthes, né, ou Barthes, e diz ele a respeito de poder, discurso de poder. Chama o discurso de poder todo discurso que engendra o erro e, por conseguinte, a culpabilidade daquele que o recebe. Alguns esperam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra o poder, mas nossa verdadeira guerra está alhures, ela é contra os poderes, e não é um combate fácil, pois, plural no espaço social, o poder é simetricamente perpétuo no tempo histórico. Expulso, extenuado aqui, ele reaparece ali, nunca aparece. Façam uma revolução para destruí-lo, e ele vai imediatamente reviver, regerminar o novo estatuto de coisas. A razão dessa resistência e dessa ubiquidade é que o poder é o parasita de um organismo transsocial, ligado à história inteira do homem, e não somente à sua história política histórica. Esse objeto em que se escreve o poder desde toda a eternidade humana é a linguagem, ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória, a língua, certo? Então, vai de encontro àquilo que eu disse. A língua, ela, né, vai trazer narrativas, né? E essas narrativas, elas defendem toda uma ideia, toda uma ordem, toda uma filosofia, todo um pensamento. Como nós estamos aqui, nós não podemos deixar de esquecer que é o título da nossa aula, tá certo? A língua também é objeto de estudo do sociólogo Pierre Bourdieu. Então, para ele, né, a língua ganha importância a partir de um dado contexto ou realidade social, econômica e política, certo? Então, eu coloco para vocês aqui, é só se lembrar o que foi o francês, né, que foi a língua mais importante do mundo, talvez, no século XIX. E aí você vê o que é o inglês, que foi desde então, e ainda é a língua mais estudada do mundo, e o que vai ser no futuro o mandarim, que é a língua principal da China. Então, você saber essa língua te possibilita uma série de coisas. Por que poucas pessoas estudam português? Porque é uma língua, né, marginal que eu estou dizendo aqui, que está às margens das línguas principais do mundo, né? Então, poucos estudam. Entretanto, né, quando existe uma língua da importância geopolítica, que é o inglês, que é o mandarim, que é o alemão, saber essas línguas, decifrar esses códigos, te possibilita muitas coisas, né? Então, isso é uma coisa inconteste. Diria também Bourdieu, né, que a possibilidade de manifestar uma linguagem representa a liberdade, enquanto a impossibilidade a censura. Então, se eu vivo num país em que eu posso manifestar a minha linguagem, né, a minha língua, a minha fala, sem sofrer repreensão por isso, e eu estou vivendo num país livre. Se não existe abertura para isso, eu vivo num país autoritário, tá? Então, isso também é importante. Concluímos Bourdieu aqui, né, com a razão do discurso, né, que seria a lógica da razão social. A razão de ser de um discurso nunca reside completamente na competência propriamente linguística do locutor.
ela reside no lugar socialmente definido a partir do qual ele é proferido, isto é, nas propriedades pertinentes de uma posição no campo das relações de classe ou num campo particular, como o campo intelectual, o campo científico, por intermédio de sanções positivas ou negativas que ele aplica aos ocupantes das diferentes posições e da autoridade que ele confere ou recusa ao seu discurso. Cada campo traça os limites entre o dizível e o indizível ou inominável, que é o que propriamente o define. Tá certo? Então, a questão da liberdade, né, da linguagem, creio que é deveras importante do nosso estudo aqui com Bourdieu. Passando para outro tema importante dessa nossa aula, né, e um tema aqui um pouco menos atrelado ao pensamento de um intelectual, né, vemos na nossa contemporaneidade, né, uma relação bastante dinâmica e polêmica entre as transformações tecnológicas, a mídia, né, e a linguagem. Então, sempre eu trago uma máxima nas minhas aulas dizendo que cada vez que nós introduzimos uma tecnologia nova e ela tem um grande impacto na sociedade, nós vamos ter, né, constantes transformações nas nossas relações sociais. Então, nós vivemos desde os anos 90 do século passado numa grande e contínua renovação tecnológica e midiática. Então, nós temos, a partir das inúmeras mídias, né, inúmeras possibilidades, né, de difusão da linguagem. E a linguagem nem sempre ela, né, como no sentido iluminista, ela é utilizada para ilustrar. Mas a linguagem é muito utilizada também para meio que alienar ou para algum fim, como vender. Então, nós temos ultimamente o advento da cultura de massas, né? Ou se a gente lembrar do Adorno, a indústria cultural, ok? Então, a linguagem aqui, ela vai carregar valores oriundos do mercado. Então, a linguagem ela vai se revestir de uma finalidade de marketing, né? Uma finalidade mercantil. E essa linguagem ela vai atingir um público heterogêneo. Significa que ela vai atingir tanto o mais pobre quanto o mais rico, certo? Então, ela vai ser uma cultura de massas, produtos para as massas. Porque o que significa o termo massas? Massa é algo maleável, é algo manipulável. Então, essas propagandas, essa difusão desses valores, dessa linguagem, ela nos alicia, né? Ela nos seduz para que nós viemos a comprar coisas, adquirir certas coisas, né? Então, essa linguagem que antes era utilizada para formar um cidadão, hoje ela é utilizada também ou mais para moldar o indivíduo consumista, tá certo? Então, é igual, me lembro quando eu trabalho com China e digo que na China continental o governo percebeu que se ele trazer maior poder de compra para as pessoas, ele meio que vai saciar as suas demandas. Então, isso vai fazer com que ele seja menos um cidadão crítico, né? Isso na China continental. Não estou falando de Hong Kong, tá? Então, aquele
aquela famosa frase do Descartes, né? O cogito ergo sum, penso, logo existo, né? Então, aqui nós vamos mudar. Eu consumo, logo existo, tá certo? Então, ademais, né, ainda dentro dessa relação entre as transformações tecnológicas, as mídias e a linguagem, dentro da modernidade, né, essas transformações tecnológicas, né, elas colaboram. Então aqui seriam colaboram, não colabora, né? Para o desenraizamento dos indivíduos das tradicionais formas de sociabilidade. Então, quando eu tenho equipamentos tecnológicos, quando eu tenho meus smartphones, meus iPhones, eu não necessito de tanto convívio social, né? Muitas pessoas vão dizer isso. Então eu estou tranquilo se eu tenho meu videogame, se eu tenho meu celular, se eu tenho minha Smart TV. Então eu preciso menos de pessoas. Então nós nos isolamos, né, voluntariamente, nós fragmentamos relações, nós fragmentamos famílias, né? Antes existia, né, às vezes, uma vez eu vi uma imagenzinha muito bacana, pena que eu não consegui guardar essa imagem. Ela mostrava um jogo de 4 imagens. Primeiro mostrava uma família na sala, no sofá, conversando. Depois mostrava uma família na sala ouvindo rádio. Depois ouvindo televisão, vendo televisão. E depois no último, né, no último quadradinho mostrava cada família num cômodo com o seu smartphone e a sua televisão. Então as tecnologias, elas desestruturam, elas alteram as dinâmicas de sociabilidade, né? Como eu cito para vocês aqui, né? Hoje, antigamente as crianças perguntavam para os pais: pai, o que é aquilo? Pai, aquilo, o que é aquilo lá? Hoje não precisa, é só você ir no Google e colocar, certo? Então imagino que muitos fazem isso hoje, tá certo? Então o Google responde as coisas para a gente, ele nos tira nossas dúvidas, tá certo? Então isso é fato. Então algumas imagens que mostram isso. E, né, muitos adultos gostam de falar que apenas as crianças são vítimas dessas coisas, e não, a gente percebe que os adultos também estão dentro dessa dinâmica, né? Li no Estadão outro dia que em certas redes sociais a participação de adultos ela é mais intensa do que de jovens, tá certo? Então os adultos também não, eles estão sofrendo do mesmo mal. E essa imagenzinha aqui ela é interessante, né? A gente vive em bolhas. E essas bolhas, elas podem ser bolhas, né, cada um dentro do seu cosmos, ou bolhas ideológicas. Pensando em política, nós vivemos em bolhas. Nós temos tendência a descurtir, a tirar feed de notícias de pessoas que pensam diferente da gente e deixar apenas aqueles que pensam. Então, politicamente dizendo, nós não vamos evoluir nunca se a gente continuar fazendo isso, tá certo? Apenas a partir do diálogo nós vamos resolver nossas diferenças. Então, né, encerro a nossa aula de formas de pensamento com uma triste constatação. Nesse sentido, por exemplo, o rádio e a televisão prestam-se como veículos de excelência que estão presentes na privacidade dos indivíduos e, de alguma forma, por intermédio das mais variadas formas de mensagens, moldam padrões éticos, estéticos, de consumo, de comportamento e de linguagem no interior desse processo generalizado de padronização. O surgimento da internet e de novas formas de distribuição dos conteúdos, tal como as redes sociais e os serviços de streaming, alteram sobremaneira a forma como a comunicação passa a ser assimilada. Agora, o contato do indivíduo com o grupo passa a ser influenciado também a partir dos produtos culturais consumidos pelo grupo, produtos estes que podem não ser produzidos dentro de sua realidade material, né? Então, há uma grande lição dessa última parte da aula, né? Eu acredito que
as tecnologias elas vão trazer muitas alterações, né, na nossa vida. E para fechar a nossa aula, me lembro aqui rapidamente me lembrei que na segunda-feira um influenciador digital, que é o Felipe Neto, ele foi no Roda Viva e gerou nos meus amigos aqui de redes sociais, gerou um debate intenso se Felipe Neto é bom, se Felipe Neto não é bom, se ele é uma má influência, se ele é uma boa influência, né? Outros que estudam tanto, que são doutores, pós-doutores, não tem 10% do público de Felipe Neto e ele tem milhares de seguidores. Então rola aquela dor de cotovelo, tá entendendo? Agora, por que ele né, digamos assim, visto e ouvido por tantos, né? Qual que é o segredo dele? Então, é analisar as suas estratégias de comunicação, né? A forma como que ele se relaciona com o seu público, a linguagem dele. Então, eu não sei se Felipe Neto é bom ou mal. Assisti um pouco do programa. Naquele pouco que eu vi, eu não acho que ele falou tantas besteiras, certo? Eu acho que ele faz alguns meia-culpas e isso é muito importante. Ele já disse que foi mais escroto. Ele reconhece e pede desculpas. Então, só isso que eu vi, eu acho que, né, é uma boa mensagem, certo? Junto com a mensagem da liberdade, do respeito que eu ouvi dele também. Então, né, acho que é uma pessoa que tem a colaborar. Então, não importa que ele não é doutor, que ele não é pós-doutor, é isso. Ele consegue transmitir a sua mensagem. Tá certo? Isto posto, meus caros, né? 37 minutos de aula, bastante tempo, não? Encerro aqui nossa aula sobre formas de pensamento. Se vocês assistiram, né, o Felipe Neto, ou se vocês não concordam com alguma coisa ou querem, comentem aí, né? Lancem seus comentários na parte para comentários, ok? Um abraço e até mais.